Nós visitamos na semana passada o hospital Dom Moura, o hospital em Garanhuns. Nós fomos visitar o hospital Fernando Bezerra em Serra Talhada, em Araripina. A situação é dramática, faltando médicos, faltando medicamentos, faltando insumos básicos na farmácia do Lafete, do Estado. Há um ano que não chega dipirona nessas farmácias. Isso, para a gente, era uma coisa que iria acontecer. Você tem uma ideia, no orçamento do ano passado, no ano de 2016, apresentado pelo governo do Estado na Assembleia Legislativa, houve uma redução em relação a 2015 de 3,8%. Isso significa uma redução de 200 milhões de reais que deixaram de ser investidos em relação a 2015. E na hora que você deixa de investir, que reduz investimentos, paralelamente você prejudica os serviços que são prestados na área da saúde. É só conversar com o CIMEP, com o CREMEP, conversar com todos os médicos da região, com os médicos pernambucanos, que eles vão dar o quadro da saúde hoje em Pernambuco. Do ponto de vista de um conjunto de obras paralisadas, eu não sei se você teve a oportunidade de analisar o Tribunal de Contas do Estado. O Estado aponta, o relatório do TCE, mais de 850 obras paralisadas e inacabadas no nosso Estado. E para mim o curioso é que o governo faz um conjunto de promessas nessas regiões, promete obras que são da época desde Eduardo Campos, a exemplo da estrada do Vale do Catimbau. Há vários exemplos que a gente tem visto na região. Inauguraram lá a UPAE, que estava pronta desde 2014 de Araripina, pronta desde 2014 fechada. Inauguraram, mas ela só estará funcionando integralmente daqui a 12 meses. Entre 9 meses e 12 meses do ano. Daqui a um ano. Ou seja, são um conjunto de promessas que não dialogam com a vida real das pessoas. E o que é que eu enxergo? Era importante que o governo deveria estar dando respostas ao que já está rodando. Por exemplo, aqui na região metropolitana, o projeto da navegabilidade urbana, o projeto até agora naufragou, está paralisado desde 2013. Os corredores norte e sul, leste e oeste, a obra paralisada. A BR-101, que é tão falada aqui, cobrada por você e pela CBN também, que é uma obra importante. Desde 2013, o dinheiro está na Caixa Econômica, mais de 150 milhões de reais, até agora não saiu do papel. O programa Pedala PE, que é um programa de ciclovias e ciclofaixas. O VLT, que foi prometido na campanha eleitoral da Avenida Norte, o VLT da Avenida Norte, que foi prometido pelo governo do Estado. Então, o que se observa é um conjunto de ações que, infelizmente, não tem chegado na casa das pessoas. E é isso que coloca, as pesquisas apontam, revelam o governador como o pior governador da história de Pernambuco, mais de 74% de desaprovação, e é isso que a gente tem sentido em todas as rejeições, um governo que está reprovado popularmente, ou seja, um governo que não conseguiu imprimir uma marca, que não conseguiu imprimir uma gestão que de fato possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pronto, deputado Exaltino, sua posição gosta de falar, né? Bom, na verdade, nós, os ouvintes CBN sabem do quanto a gente vivenciou 2015, 2016, no país inteiro, a realidade econômica do Brasil. Nós vamos agora, dia 7 de setembro, completar aí, a República vai aniversariar. Na história da República Brasileira, de 89 até 2017, foram os 2 anos mais duros e difíceis da história da República Brasileira. Porque 2 anos de crise econômica muito grave, de recessão, de desemprego. Nós temos hoje 14 milhões e meio de desempregados no Brasil, com uma situação muito grave na maioria dos estados brasileiros. Nós temos hoje 17 estados que estão com salários atrasados. Dos 26 estados do Distrito Federal, 17 não estão pagando seus salários em dias. E temos 5 em situação gravíssima, que é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aqui Sergipe e Rio Grande do Norte, que sequer pagaram o 13º. Então, esse é um ambiente que a gente vivenciou no país inteiro.
uma crise imensa, não só a crise política, mas também a crise econômica. E nesse ambiente, foi um ambiente em que o governador Paulo Câmara iniciou a sua gestão. Fez um ajuste fiscal correto, não é? O primeiro estado do Brasil, e isso é reconhecido pela mídia especializada na área econômica, que Pernambuco foi o estado que fez o dever de casa. Conseguiu reduzir aí o custeio em relação a combustível, a diária, a passagem, pessoal, contratos, convênios, de modo a que conseguiu fazer o dever de casa em 2015, ano passado. E para garantir, se os ouvintes terem uma ideia, o custeio de 2016 foi menor do que é o custeio. Aquilo que é gasto com a máquina pública em 2016 foi menor do que o custeio da máquina pública em 2014. Então nós temos esse estado ajustado do ponto de vista da gestão. Isso permitiu fazer com que nesse ambiente de crise, dificuldades, primeiro conseguíssemos manter o compromisso com os servidores públicos, né, conseguir manter o compromisso com os nossos fornecedores, e nós investimos nesses 2 anos 3 bilhões de reais de recursos azul e branco, que é um recurso do Estado, uma demonstração significativa que os investimentos que deveriam vir do governo federal não vieram por conta da crise política e econômica, nem 15, nem no ano passado, nem financiamento externo, ou seja, o Estado teve que se coser com as próprias linhas, e esse foi um ambiente vivenciado pelo governo de Pernambuco, e o governador Paulo Câmara, no compromisso, na capacidade gerencial, conseguiu tocar as ações aí do Estado como um todo. Nesse ambiente, é importante perceber, Aldo, que o governador está inovando. Assim, qual é o governante brasileiro que consegue ir às regiões do seu estado, prestar conta do que foi feito em cada região? Nós temos obras em todos os municípios brasileiros, nós temos obras em pernambucanos, nós temos obras nas 12 regiões administrativas do estado. A maioria não consegue fazer isso, por quê? Porque não fez o dever de casa, não trabalhou, não foi ciente das suas ações. Então nós estamos fazendo isso. Eduardo Campos criou o modelo de gestão Todos para Pernambuco, que é a construção do plano plurianual, né, as ações para serem executadas durante os 4 anos de gestão. Fez em 2007, fez em 2011, Paulo Câmara iniciou em 2015, e esse Pernambuco em Ação é uma novidade de gestão, é uma ousadia política do governador Paulo Câmara, né, de não só prestar conta do que foi feito para as ações regionais, como também inaugurar obras e dar ordem de serviço de novas obras. Para vocês terem uma ideia, os ouvintes, nós, com essa ação de sábado em Palmares, só faltam 3 regiões para nós percorrermos. Sertão, o Agreste Central, Caruaru, o sertão do São Francisco, que é Petrolina, e a área metropolitana. Fizemos 9 ações, visitas, né, nessas regiões. E nós temos aí aproximadamente já hoje mais de 700 milhões de reais anunciados como ações para serem executadas nas diversas regiões, de obras importantíssimas, Aldo, do ponto de vista, por exemplo, da mobilidade, né, uma obra que liga 2 regiões, lá no sertão do Taparica com o sertão central, né, a estrada da Cebola, tá certo? Né, Terra Nova Cabrobom, uma obra reivindicada há mais de 50 anos, uma obra de 40 milhões de reais, que o governador deu ordem de serviço para iniciar a obra, né? E, enfim, entre outras as coisas, trabalhando também a questão de iniciativas e ações que vão ao encontro da expectativa da população. Então isso tem sido muito positivo, porque as pessoas estão percebendo o diálogo do governador, a receptividade que tem perante a sociedade, mostrando que das dificuldades que aconteceram, mesmo assim o Estado continua mantendo as suas ações. Pegar um dado, por exemplo, essa questão da saúde. Os municípios deixaram de fazer o dever de casa. Você pega Garanhuns, por exemplo, no Agreste Meridional, a prefeitura não tem atuação. Tem uma UPA municipal que está fechada, né? Tem uma UPA especializada do Estado, tem um hospital que hoje recebe demandas que deveriam ser regionais, demandas do município também. Então, ali, se não me engano, o prefeito faz oposição forte ao governador Paulo Câmara também, né? E não faz o dever de casa dele. Como também, por exemplo, a inauguração, nós temos a 10ª UPA especializada inaugurada, que foi essa inaugurada lá na cidade de Oricuri, que vem funcionando, trabalhando, desenvolvendo seu trabalho, atendendo a população. São 11 municípios referenciados, e nós aumentamos os dados, considerando de 2014 para 15, de 15 para 16, em todos os atendimentos, né, ambulatoriais, cirurgia nós aumentamos todo o processo de vagas em UTIs, porque os municípios começaram a reduzir suas ações em função da dificuldade que tem orçamentária. E isso sobrecarregou as ações do Estado. Então o Estado, na verdade, aumentou o investimento de 14 para 15, de 15 para o ano passado, nessa área de saúde, para contemplar, atender as demandas que muitas vezes são obrigações dos municípios. Nós estamos trabalhando, Aldo, numa frente importante, de procurar construir esse
as ordens de serviço estão sendo dadas. Qual é a diferença de Paulo Câmara? Paulo não faz proselitismo político. O governador só dá o de serviço daquilo que ele tem conseguido fazê-lo. Então, o estado do Catimbau vai sair do papel. Tem dinheiro, faz da ordem de serviço. Não fica fazendo média, média política e de agradar. Foi esse o segredo que fez com que nós pudéssemos, apesar da crise, nesses 2 anos, sobrevivermos aí, conseguirmos aí atuar. E nós estamos investindo hoje 15% na saúde. A obrigação do Estado, pela Constituição, é investir 12%. Nós investimos 15%. Né? Nós investimos 27% da educação, que é a obrigação de investir 25%. Então, assim, o nosso dever de casa vem sendo feito apesar das dificuldades. Nós estamos num momento de muita dificuldade mesmo do país inteiro, mas aqui a gente trabalha construindo, desenvolvendo as nossas ações. E, por exemplo, algumas ações e obras não dependem da ação gerencial do Estado. Por exemplo, BR-101, a empresa faliu, tá certo? A empresa estava fazendo a obra, tá certo? Ela simplesmente entrou nesse problema aí da Lava Jato, tá certo? Aí não mês de junho não funcionou. Os corredores do mesmo jeito. As grandes empresas que entraram em licitações públicas, que foram vitoriosas, não conseguiram dar consecução às suas ações e falta. É certo também os BRTs, deputado, nessa história? Desses corredores também, dentro do corredor Norte-Sul, que vai de Igaraçu até... E aí era meio de junho, tá? Exatamente. E aí teve que retomar o processo licitatório, retomar encontro de contas com os valores que já foram pagos, enfim. Então tem questões que não dependem diretamente da governabilidade do Estado, porque tem recursos que são recursos federais, auditados, Tribunal de Contas, enfim, tem essas avaliações e análises. Mas do ponto de vista do Estado, nós estamos trabalhando. O governo, na verdade, Paulo Câmara, tem marcas políticas. Primeiro, a marca da competência, a marca da seriedade, do compromisso de gestão, do bom desempenho como ação, de procurar fazer com que o Estado consiga, apesar das dificuldades, nós estamos aqui atraindo investimentos para cá de novas empresas, nós estamos conseguindo manter o interesse do Estado de Pernambuco, que é um Estado que as pessoas hoje conseguem trazer para cá investimento não só na área metropolitana, mas também no interior. Por exemplo, nós estamos retomando agora numa parceria com o governo federal o controle do Porto de Suape, para fazer a licitação pública. Nós estamos trabalhando com novas plataformas econômicas. A fábrica da Axê, por exemplo, trazendo 2 bilhões de investimentos aqui para a região metropolitana, na área de Jaboatão, de Guararapes. Enfim, nós mudamos a pauta econômica. Por exemplo, o setor sucrocoleiro, há 5 anos atrás, açúcar e álcool era a principal pauta econômica do PIB. Os ouvintes da CBN sabem, o produto interno bruto, que é a riqueza do Estado. Hoje, corresponde a 9% apenas álcool e açúcar na exportação. O principal pauta econômico do Estado hoje é veículo automóvel, a partir de Suape, a partir de Goiânia. A segunda pauta econômica são os fármacos, a partir também dessa região, inclusive alguns aqui na Mata Norte, Sul. E o terceiro elemento é a produção de derivados de petróleo. Então, assim, então nós temos hoje, mudou a matriz econômica do Estado, a cana-de-açúcar hoje é um empreendimento que não tem muito protagonismo por conta dessa gestão eficaz, Pronto, vocês falaram praticamente ao mesmo tempo, eu estava controlando aqui o relógio para depois, não, fala mais outro menos, mas veja, então o deputado Silvio Costa, é meio que história de gato e rato isso, do governo com oposição, o governo tem o que mostrar, a oposição diz que não. A oposição diz que o governo não faz, o governo diz que faz. Como é que vocês esperam o contrapor? E se levar essa informação mais precisa para a sociedade? Olha, eu fico feliz que a sociedade pernambucana é um povo politizado, um povo que tem a compreensão do momento que nós estamos vivendo em Pernambuco. O que se observa claramente é que uma das marcas do governo do PSB, sobretudo a gestão do governador Paulo Câmara, e justiça seja feita, o governador foi muito honesto com ele mesmo, quando 2 semanas antes de terminar as eleições em 2014, ele disse que não estava preparado para governar Pernambuco sem a presença do ex-governador Eduardo Campos. E é o que a gente tem sentido isso em todas as regiões do estado. Se você conversar com a classe médica, com os professores, com os empresários, com o setor produtivo, com a sociedade civil organizada, você vai ver que esse é um governo que não tem apresentado resultados. Mas esses números aí que o deputado Exaltino mostra aí agora, de entrega de UPA, de investimento em educação, de investimento em saúde. Primeiro, o estado de Pernambuco, como os outros estados do Nordeste brasileiro, estão investindo acima da média
que é obrigatório pela Constituição Federal na saúde e na educação. Isso não é um privilégio. Segundo, que houve uma redução de 200 milhões de investimentos na educação, sim, em relação a 16 para 2015. Aqui em Pernambuco? Em Pernambuco. E na saúde, uma redução de 200 milhões de reais, que corresponde a quase 9,8% do orçamento. É só entrar no portal da transparência na área da educação. Alto, e o que é que acontece? O governo está fazendo caixa em cima do setor produtivo. O governo, no ano passado, terminou o ano devendo de restos a pagar mais de 1 bilhão e 200 mil reais a fornecedores. Só na área da saúde, as organizações sociais, em torno de 300 milhões de reais. Na área da terceirização, em vários segmentos. Ou seja, o governo faz caixa para mostrar que está equilibrado do ponto de vista fiscal, mas quando você vai ver a realidade, ele não está. Quando você pega o endividamento dos estados, por exemplo, o endividamento hoje de Pernambuco é de 58%. O estado da Paraíba é de 44%. O estado do Ceará é de 48%. Ou seja, o estado de Pernambuco é o estado do Nordeste e os números do Ministério da Fazenda apontam nessa direção. Isso não são números da oposição, são números do Ministério da Fazenda. É um dos estados do Nordeste mais endividado do Brasil. O que se observa, Aldo, é que tudo que acontece no governo federal, a culpa é do governo federal. Uma das marcas do governo do PSB é terceirizar a responsabilidade. Vou lhe dar um dado. Por exemplo, é a questão da BR-101, há 5 anos que o dinheiro está na conta. E até agora não arrumaram a empresa, não fizeram a licitação para viabilizar o empreendimento, não colocaram o processo licitatório para andar. Ô, deputado, me dê só esse exemplo, porque senão a gente vai ficar desequilibrado no tempo. Deixa o deputado Zaltino responder isso, porque... diga, deputado, a gente fica meio perdido nesse meio de campo aí. Nós somos a melhor educação pública do Brasil. Volta, os ouvintes sabem, Pernambuco hoje é a melhor educação pública do Brasil. Nós temos a maior quantidade de escola de tempo integral do Brasil. Somando Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, são os 3 estados brasileiros maiores do ponto de vista de população. Tem menos escola de tempo integral do que o estado de Pernambuco. Nós hoje já inauguramos, o governo Paulo Câmara, 10 escolas técnicas e até dezembro do próximo ano vamos inaugurar mais 9. Nós somos a menor diferença entre a escola pública e a escola privada no Brasil, no ensino médio. Nós somos a escola que tem menor número de saída de escola. 2,5% é a quantidade de alunos que não conseguem concluir o ensino médio. Essas marcas vêm sendo mantidas, inclusive, pelo governo do Paulo Câmara. Essa questão de resta pagar, isso é falácia. O ano passado, pra você ter ideia, nós temos 35 bilhões de arrecadação do estado de Pernambuco, tá certo? O ano passado, resta pagar é que quando você chega ao final do ano, tá certo? Tem ações e obras que não consegue terminar por conta da natureza das ações, tem continuidade. O Estado já pagou esse 1 bilhão de reais foi no ano passado, nós discutimos isso aqui, o Estado já pagou em 2 meses, então não tem problema. Quem arrecada 35 fica com 1 para pagar, é nada. 1 bilhão em relação a 35 bilhões não é nada, e qualquer órgão público consegue ter continuidade nas suas ações. A outra questão de endividamento, veja bem, a dívida de Pernambuco, pelo contrário, a dívida é dolarizada. Nós pegamos financiamento com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, com o BID, todo mundo sabe que o dólar saiu de 5 para 3. Consequentemente, a dívida do Estado diminuiu, porque ela é dolarizada, né? Os valores colocados, já que não teve empréstimo, nós não recebemos empréstimo em 2015. Nós recebemos empréstimo em 2016, não tem autorização. Impossível a nossa dívida ter aumentado. Na verdade, assim, o limite para endividamento é 200%. Nós somos o estado mais bem gerenciado do ponto de vista das contas do país. Tanto é, os ouvintes CBN entenderem, o governo federal agora autorizou apenas 6 estados do Brasil, só 6 dos 27, a poderem contrair empréstimos. O estado está recebendo 600 milhões de reais de investimento do BNDES. Para quê? Para investir em estrada, para investir em segurança, para melhorar a questão da educação, investir nas ações sociais. Então são as 4 áreas e presídios, sistema de segurança. Então, essas 4 áreas vão receber recursos de 600 milhões de reais. Por quê? Paulo Câmara, nosso governo, fez o dever de casa, o governo que está com as contas enxutas. Sabe quanto custa a folha de contratos terceirizados do Estado, de cargo comissionado? 1% da folha nacional do Estado como um todo. Então, assim, nós somos um Estado bem administrado, esse reconhecimento que tem que ser visto. E nós estamos trabalhando, Aldo, para
que esse tipo de ação, não só na questão da agricultura, não só na questão do meio ambiente, quer dizer, nós somos um Estado que tem, do ponto de vista da gestão, um Estado bem gerenciado, né, em que as ações são entregues, que temos um trabalho desenvolvido com resultados postos e a sociedade reconhece isso. Diga-se. Olha, Aldo, eu não estou vendo essas entregas. Então, o Tribunal de Contas de Pernambuco está errado. Porque o relatório do Tribunal de Contas aponta em Pernambuco quase 900 obras paralisadas e inacabadas. Isso não é um dado da oposição, isso é um dado do Tribunal de Contas de Pernambuco, que aponta um conjunto de obras. Eu posso citar aqui mais de 30 em Pernambuco, obras inacabadas. Um dado que chama atenção, eu fico vendo o governo do PSB negar o que o governo do ex-presidente Lula pôde produzir para Pernambuco. Hoje, se a matriz econômica mudou de Pernambuco, se deve muitas políticas implementadas à época pelo governo do ex-presidente Lula. Por mais que hoje setores da sociedade tenham preconceito com a forma que o PT gerenciou o Brasil, ou preconceito com o próprio presidente Lula, ele, enquanto presidente da República, foi muito importante para Pernambuco. Você sabe, quando eu ando nesse estado, as pessoas dizem: Silvio, me perguntam, você sabe quem foi o melhor governador da história de Pernambuco? Eu cito alguns, senão foi o presidente Lula. Porque quando você vai ver a realidade econômica e social de Pernambuco, hoje, 70% das principais obras aqui em Pernambuco tem a marca do governo federal. A Universidade de Serra Talhada, a Universidade de Garanhuns, a ampliação do ProUni, do Pronatec, do FIES, um conjunto de programas importantes, sobretudo para dar oportunidade ao jovem. Hoje a gente fala no setor automotivo, que é importante para a nossa balança de exportação, para as exportações de Pernambuco, é muito importante. Equivale a quase 350 de exportação, fechamento do ano 2016. Mas a vinda da Fiat foi uma decisão política do presidente Lula. O polo farmacoquímico, a Hemobras, lá atrás foi uma decisão política do presidente Lula. Hoje, o polo importante para Pernambuco, que mesmo na dificuldade conseguiu exportar no ano passado, Pernambuco tem exportado navios, mais de 100 milhões do ponto de vista de exportação no ano passado. O produto importante hoje, que é a questão de swap, que lá atrás tinha uma dimensão no governo Jarbas Vasconcelos, swap passou a ter outra dimensão nos últimos anos, justiça seja feita, tem sido muito importante para dar uma mudança nessa matriz econômica e social de Pernambuco. O que eu tenho procurado fazer uma posição muito transparente, muito serena, muito responsável. Agora, nós não podemos negar a história. Isso está registrado na história, nos acontecimentos. Tudo que aconteceu foi importante para a economia. Você dizer que R$1 bilhão não sacrifica a economia de Pernambuco e as empresas da iniciativa, as prestadoras de serviço ao Estado, prejudicam muito. Deixa eu pedir permissão para o senhor. Na volta, o deputado Exaltino vem para a resposta dele, com o tempo pré-estabelecido. Vamos à formação de rede, tem o repórter CBN, já a gente volta. Silvio Costa Filho, ele é líder da oposição. Exaltino Nascimento é o líder do governo. Daqui a pouco a gente volta.